Pela primeira vez eu conheci um homem que não mentia. Eu conheci Jesus. E eu fiz uma oração, o Espírito Santo me traz à lembrança todos os abusos sexuais que eu sofri. E foi tão forte que naqueles dias de curso, foram 12 dias de curso, acho que no terceiro ou quarto dia depois dessa oração comecei a lembrar. E ao longo da minha vida eu sofri 6 abusos sexuais. Conta um pouquinho, deixa as pessoas conhecerem a Ariane. Deixa as pessoas conhecerem quanto tempo foi para o Senhor gerar essa Ariane. Na verdade, eu posso dizer que eu ainda tenho muito que melhorar, muito que aprender, muito que ser transformada, mas hoje sexóloga, né, mãe, eu tenho uma filha de 21, uma de 15, uma de 11, casada, mas a minha história em si, eu me entendi por gente por volta dos 7 aos 8 anos de idade, que foi nesse período que eu comecei a sofrer o primeiro abuso sexual. Quando aquele adulto entrou na minha brincadeira de criança e começou a fazer comigo coisas que eu não entendia, eu não gostava, aquilo doía em mim fisicamente, emocionalmente. Naquele mesmo período, eu tentei contar para minha mãe o que estava acontecendo, mas a minha mãe, enfim, perdoada hoje, mas ou ela não acreditou em mim, ou ela estava tão imersa na dor dela, porque nesse mesmo período que eu sofri abusos sexuais, a minha mãe passava por um processo de divórcio. A minha mãe estava nesse mesmo período cuidando da minha avó, e de todos os filhos, quem cuidou da minha avó até a morte foi a minha mãe. Então a minha mãe estava cuidando da minha avó doente e passando por um processo de divórcio com meu pai. Então eu tentei falar, minha mãe não acreditou, enfim, ou não conseguiu enxergar. E ali eu começo a passar por dores que eu pensei que nunca iam parar de doer. Nesse mesmo período, os meus pais se divorciam, a minha avó vem a óbito e a minha mãe se torna alcoólatra. Minha mãe começa a beber, minha mãe foi alcoólatra por cerca de 3 anos, ela bebia todos os dias, 51 com laranja. Eu lembro da gente pequenininho ir no mercado comprar pinga para ela colocava eu ou meu irmão para ir comprar pinga para ela, 51, 29, e aí ela espremia a laranja e era o dia inteiro ela com um copinho para lá e para cá. Tinha vezes que eu chegava do colégio, a minha mãe estava bêbada e não tinha um almoço, enfim. Mas ali eu via, eu não entendia, eu tinha 11 anos, né? Criança. É um período de 9 a 11 anos que isso aconteceu. Mas nesse período, o meu pai foi embora para um outro lado do Brasil. Meu pai foi para Aracaju, Sergipe, eu fiquei com a minha mãe. Em Goiânia, devido ao processo depressivo, a morte da minha avó, nós fomos morar em Bom Jardim de Goiás, uma cidadezinha perto de Barra do Garça, pequenininha. Mas ali em Bom Jardim, eu estava com 11 anos, estava virando mocinha, meu corpo estava se formando. E a minha mãe vem a óbito. Eu chego em casa, a minha mãe está caída no chão da sala, ela ainda estava viva. Eu coloquei ela nos braços, comecei a gritar, assim, no chão, no tapete, mas ela não resistiu. A minha mãe se matou aos 38 anos de idade. Envenenamento. Ela tomou vários remédios e tirou a própria vida aos 38 anos de idade. E naquele período, perder a minha mãe, não ter o meu pai perto, eu saí na minha vida atraindo abusadores sexuais, emocionais. Existia uma luz de carência que piscava em mim, né? E talvez em algum momento a gente fale disso, mas eu sempre entendi o sexo como algo que roubou o meu pai de casa, roubou a vida da minha mãe. O sexo foi algo que tirou a minha infância. Então eu vi aquilo com muita dor. Aos 13 anos de idade, a gente passava uma situação financeira muito difícil, eu já morava com meu pai. Eu conheci uma amiga que falou para mim de uma possibilidade de um emprego. E é engraçado que naquela época eu já trabalhava, situação muito difícil, mas era de limpar a casa das pessoas. E ali era o meu primeiro emprego numa empresa. Então eu sonhava trabalhar numa empresa, né? Jovem, 13 anos, ia fazer 14 anos. E aí aquele cara que ela me levou para conhecer de uma empresa gostou de mim e ele me contratou. Só que eu não sabia que ali era um outro abusador. E eu precisei ficar ali por um tempo. Eu fiquei ali dos 13 aos quase 15 anos. Enfim, aos 15 anos eu conheço um homem que disse que me amava, que eu era o grande amor da vida dele e acaba engravidando. Não foi bem isso que aconteceu, na verdade nunca nos casamos, ele acabou ficando com outra pessoa, não foi comigo. Infelizmente, alguns anos depois ele veio a óbito também, mas Deus me deu uma filha, então aos 15 eu engravido, aos 16 eu me torno mãe. Eu falo que a Kenna foi meu resgate de amor, porque eu não sabia mais o que era amor. Eu tinha me perdido em meio às dores. O meu pai deu tudo o que ele tinha
como pai, mas meu pai também não foi ensinado a ser pai. E ao longo da vida dele, ele se casou 12 vezes. Então, a maioria das minhas madrastas eram prostitutas. Então, meu pai no prostíbulo pegava uma mulher, não dava certo, pegava outra, não dava certo. Mas ele queria, eu acho que a tentativa do meu pai era me dar uma mãe. Mas não foi bem sucedida essa tentativa e ele é perdoado, meu pai muito perdoado hoje, inclusive mora comigo, né? Meu pai teve AVC, é um milagre, não tem sequelas, mas em resumo, eu tive muitos problemas sexuais. Ao longo da minha vida, fui fazer recentemente agora um curso chamado EIFOL, que é um curso de formação de libertadores, um curso com base bíblica. E nesse curso eu precisei catalogar ali todos os abusos que eu lembrava que eu tinha sofrido. E eu fiz uma oração, Espírito Santo, me traz a lembrança de todos os abusos sexuais que eu sofri. E foi tão forte que naqueles dias de curso, foram 12 dias de curso, acho que no 3º ou 4º dia depois dessa oração, comecei a lembrar. E ao longo da minha vida, eu sofri 6 abusos sexuais, por 6 pessoas diferentes, né? Deus. E ali, aos 17 anos, acontece um fato muito forte na minha vida. Aos 17 anos, eu conheço um homem. E pela primeira vez, eu conheci um homem que cumpria promessas. Pela primeira vez, eu conheci um homem que não mentia. Eu conheci Jesus. Meu Deus. E quando eu conheci aquele pai que me amava sem tocar em um fio de cabelo, eu me apaixonei por ele. E ali eu mergulho em Jesus e eu entendo a minha identidade. Eu começo um processo de cura, um processo de libertação. Só que naquele processo de